as pinturas, os adornos, de todos os jeitos, eles se tornam quase que como um termômetro no coração de algumas pessoas. Porque eu percebo, isso é aquilo que eu penso, as pessoas se afastam de Deus e muitas vezes a primeira coisa que se enxerga diferente da vida que tinha antes quando servia a Deus é a parte externa, o exterior, o uso de joias, de adornos. E aqui não é diferente. Os termos eu acho que eu não passei o texto aqui, né? Está aqui o texto. Mas nesse texto, fica claro que as joias quase que se tornam como um símbolo de distância de Deus, de idolatria. Olha, o primeiro texto que eu quero trazer para a nossa reflexão essa manhã, Salmo 66, verso 18. Ele diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso aqui é um alerta para todos nós. A vaidade, ela faz com que o foco da nossa vida não seja alterado. A vaidade faz com que os nossos olhares estejam para dentro de nós e para quem nós somos. E talvez o próximo passo depois da vaidade é um sentimento chamado orgulho ser criado no nosso coração. O orgulho, ele é muito perigoso, porque ele tira Deus do trono da nossa vida. E alguém precisa agora ocupar esse trono. E a vaidade e o orgulho é que nos colocam exatamente aonde nós não deveríamos estar. E da onde Deus nunca deveria ter saído. A vaidade, ela pode se tornar um grande problema. E ela, com toda certeza, ela pode impedir o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que esse assunto de joias e pinturas, enfim, tudo isso pode se tornar um grande problema, mas se agirmos de uma forma sóbria com esse assunto, talvez nós tenhamos bons frutos também na nossa vida. E quando o autor do livro de Salmos, do Salmo 66, ele menciona que a vaidade, ela pode tomar conta de um coração despreparado, desprovido da presença de Deus, isso pode romper a comunicação com Deus. Tudo que nós colocamos entre nós e Deus pode trazer problemas, se não for na dose certa e da forma correta. E quando nós pensamos na vaidade, ela pode se tornar uma grande dificuldade também em nossa vida. Um outro texto mostra que aquilo que é exterior também importa para Deus. Existe um dito costumeiro, popular aí, que diz assim: olha, o meu corpo, minhas regras. E quando nós decidimos seguir a Cristo, nós percebemos algumas coisas interessantes com respeito a isso. Que Deus tem uma preocupação muito grande com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com o meu corpo. E quando nós vamos para a Bíblia, a gente percebe que existe um convite de Deus para nós cuidarmos daquilo que está dentro do corpo. E amanhã, talvez, nós vamos conversar sobre alimentação. Existem alimentos que Deus diz: meu filho, use isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Use lá o sol, a luz solar, use água. Existe uma quantidade de água que vai nos trazer saciedade, mas também vai fazer com que o nosso corpo funcione. Use isso. Mas, meu filho, tome cuidado. À nossa disposição existem outras coisas que não são tão boas assim. Deixa de lado algumas coisas na sua alimentação, na sua rotina diária. E às vezes a gente coloca isso como algo muito importante, e é importante, mas esquecemos que aquilo que é exterior também é importante. Talvez tão importante quanto aquilo que é, ou a nossa saúde física, aquilo que nós colocamos, ou a forma que tratamos o nosso corpo. E ele diz assim, um trecho, um episódio da vida de Jacó, diz assim, Gênesis 35, os 4 primeiros versos dizem assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Naquela época, as pessoas não iam à igreja.
Não existia igreja na época de Jacó, mas existiam espaços que ali proporcionava a adoração a Deus. E muitas vezes essa adoração era feita diante de altares. E o convite de Deus aqui não era só para que ele habitasse em algum lugar, mas que ele fosse àquele lugar e separasse um momento de adoração a Deus. E olha qual foi a postura de Jacó. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os seus deuses estranhos, faça uma limpeza que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha a atitude de Jacó diante do chamado de Deus para adoração. Existe uma transformação, não só interna, pela presença diante de Deus, mas houve uma transformação externa também. Essas palavras nos dizem, essa porção da Bíblia nos diz que é importante aqueles que são parte do povo de Deus participarem de limpezas externas também, a troca das vestes. Tudo isso tem símbolos, o despir-se das argolas, como ele menciona aqui. Uma coisa que eu tenho percebido ao longo da minha vida como cristão e também do meu ministério como pastor, é que muitas vezes as pinturas, os adornos, de todos os jeitos, eles se tornam quase que como um termômetro no coração de algumas pessoas. Porque eu percebo, isso é aquilo que eu penso, as pessoas se afastam de Deus e muitas vezes a primeira coisa que se enxerga diferente da vida que tinha antes quando servia a Deus é a parte externa, o exterior, o uso de joias, de adornos. E aqui não é diferente. Os termos eu acho que eu não passei o texto aqui, né? Está aqui o texto. Mas nesse texto, fica claro que as joias quase que se tornam como um símbolo de distância de Deus, de idolatria. E assim nós vamos entrando em mais alguns textos. Um outro texto também, talvez conhecido por muitos de vocês, está lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Ele diz assim: tendo Jeú, quem era Jeú? Jeú era um profeta de Deus, enviado de Deus. Ele chegou a Jezreel, que era uma cidade, e em Jezreel alguém encontra ele, Jezabel. E quando Jezabel soube que Jeú, o servo de Deus, estava chegando, ela fez algo para impactar ali, naquele momento. Ela diz assim: então, depois que ela soube, ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que casou com um célebre rei de Israel, Acabe, e que levou ao povo à apostasia. Você conhece a história. Jezabel conduziu aquelas dezenas de sacerdotes de Baal ao monte para ter ali um desafio com o povo, com os profetas, com o profeta de Deus, Elias. E ela se torna um símbolo do passado de rebelião contra Deus. E quando ela encontra o profeta de Deus, o que ela faz? Ela se pinta, ela se cobre. E todos os momentos na Bíblia, a gente percebe que isso é uma atitude de rebelião contra Deus. Uma atitude de distância de Deus que mostra aquilo que está gravado também no coração do homem. Um outro texto, e esse texto eu convido a você talvez a dedicar um pouco mais de tempo em casa, Isaías 3. No livro de Isaías, é apresentado primeiro, no começo do capítulo, a condição espiritual do povo de Deus. Uma condição terrível. E ele apresenta da seguinte forma o quadro: porque Jerusalém... Abra a Bíblia de vocês. Não vamos ler aqui não, abra a Bíblia de vocês. Ela apresenta quatro coisas, quatro ações. Isaías 3. Isaías, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso
do verso 8, diz assim, olha o que diz o texto. Ele fala primeiro da condição espiritual de Israel, porque Jerusalém está uma maravilha. É isso que diz o texto aí? Como que está Jerusalém? Arruinada. Arruinada. Ele não está falando das paredes da cidade, ele não está falando da arquitetura, ele está falando aqui da condição espiritual. Esse povo de Jerusalém está arruinado. E ele diz mais, e Judá está caída. Diz mais, e agora ele menciona talvez os porquês. Isaías chega nessa conclusão. Ele diz assim, porquanto a sua língua e as suas obras são contra Deus. E olha o que ele diz mais, para desafiarem a sua gloriosa presença, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o escondem. 4 condições externas que revelavam como Israel estava no seu coração. Primeira delas, o seu vocabulário era estranho às coisas de Deus. Aquilo que eles falavam não condizia em levar, talvez, o nome de Deus. Ele diz mais, as obras, aquilo que eles faziam, mostravam que eles eram não favoráveis a Deus, mas extremamente contra Deus. Contra tudo que é de Deus. Eles avançam. No verso 9 diz que o aspecto do rosto também chegou a mudar. O semblante deles não era daqueles que estavam na presença de Deus, bem pelo contrário, era daqueles que eram inimigos de Deus. E por último ele diz que assim como Sodoma, que é um tipo da distância ou de uma situação de um povo que pode viver longe de Deus, ao ponto que ele pode chegar, veja, ele diz assim, assim como Sodoma, se vangloriam, publicam os seus pecados. Essas eram as ações desse povo. Essa é a condição espiritual. E sabe o que Deus fez diante disso? Avança sua Bíblia. Deixa eu só acertar o verso aqui para não ter perda de tempo. 18, verso 18. O que Deus faz diante disso? Nessa condição espiritual, a partir do verso 10, ele começa uma série de ais. Ele vai dando ali, falando algumas coisas, algumas grandes verdades para aquele povo, mas a partir do verso 18, é como se Deus, através de Isaías, diz, agora nós vamos resolver o problema. Façam o seguinte, diz assim, verso 18, naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes, as joias pendentes de nariz. E aí vai. O que Deus está fazendo com esse povo? Ele está dizendo com todas as letras que aquilo que é externo reflete aquilo que está dentro do coração. E a retirada daquilo que é talvez um símbolo, a amostra visível de uma apostasia, de uma distância de Deus, é necessário. Eu volto a dizer a vocês, as joias, os pendentes de nariz, e tudo aquilo que talvez seja algo externo, é uma demonstração, talvez físicas, de que nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Mas ele vai mais, existem mais alguns textos, eu quero só ficar dentro do tempo. Jeremias, ele faz quase que uma comparação entre 2 textos. Eu coloquei na tela até para ser mais fácil, Jeremias e Apocalipse, mas olha o que diz o texto de Jeremias, profeta, no Antigo Testamento. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Mas agora, pois, é assolada, porque fazes assim, e te vestes de escarlata, de vermelho, e se adornas com enfeites de ouro, e argolas os olhos com pinturas, e alarga os olhos com pinturas. Se debalde te fazes bela,
Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, a gente percebe uma linguagem muito parecida. Quando Deus, ou quando João descreve Babilônia, ele diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E olha o que ele diz agora. Ele diz assim: achava-se a mulher. Que mulher é essa? Essa mulher é a representação da igreja, aquela que se afasta dos caminhos de Deus. Talvez a mulher prostituta, que se envolve com as coisas desse mundo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, exatamente como descreve o profeta Jeremias. E ela vai mais além, o texto vai mais além, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo a sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua frente achava-se escrito o nome, um mistério. E a quem se refere? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Mais uma vez, os adornos estão em um contexto de apostasia diante de Deus. Eu falo isso com muito carinho e amor a todos vocês, porque existem preocupações. Aquilo que nós mostramos às pessoas aí fora não pode ser, ou precisa de alguma forma ser algo diferente. O que nós mostramos às pessoas aí fora precisa representar o reino que nós servimos. Nós não servimos a esse reino aqui nesse mundo, nosso reino é outro. Existem parâmetros desse reino que precisam ser pregados aqui nesse mundo também, aonde estivermos. Deus, Ele se preocupa com o exterior. Eu quero entrar em alguns textos agora, que aparece a palavra mulher, mas eu quero traduzir melhor esse texto no nosso contexto. Talvez a maior preocupação não seja só as mulheres, não. Eu acho que, no meu coração, eu tenho a certeza que esses textos, eles servem para todos nós, homens e mulheres. E esse texto diz assim: a mulher não usará roupa de homem, em Deuteronômio, nem homem vestes ou veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, o teu Deus. Algumas pessoas usam esse texto de forma errada, para dizer o seguinte: bom, se nos nossos dias roupa de homem é calça e de mulher é saia, então você não deve, a mulher sempre usa saia e o homem sempre usa calça. Mas se você for na raiz dessa citação e ver o contexto em que ela foi escrita, você vai perceber que, se fosse levada ao pé da letra, todos nós deveríamos usar saias. Não é saias, é outra... O vestidão, né? Túnica, obrigado, Luiz. Não, túnica é o negócio das costas. Aquele vestidão, vocês entenderam o que eu estou falando. Imagina, todos nós vestidos aqui, desse jeito. Na época em que foi escrito, a diferença eram os detalhes. Eram os detalhes da roupa, mas o vestidão era o mesmo. Era o mesmo. Veja, o que ele está dizendo é que tanto homens quanto mulheres precisam continuar usando roupas adequadas e que trazem conformidade com aquilo que elas creem. Eu gosto muito desse texto aqui, muito mesmo. E para mim isso aqui é um parâmetro, talvez para tudo aquilo que envolve o exterior. E vocês vão entender por quê. Ele diz assim, Paulo diz lá em 1 Timóteo, da mesma sorte que homens e mulheres, não é só mulher aqui não, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, porque é próprio às mulheres e homens que professam ser piedosos. O sentido maior aqui é uma comparação que Paulo está falando. Olha, quando você for vestir a roupa, que seja condizente ao Deus que você serve. Não é só na igreja, é em todos os lugares. Quando você estiver ou for optar em escolher uma roupa para vestir, ou algo a usar, que seja você um representante de Deus aonde você estiver. E eu gosto dessas 3 palavrinhas que eu coloquei aqui em negrito, não aparece tanto, mas diz assim, olha, quando você for escolher uma roupa, primeiro, tem que ser decente. E eu costumo dizer para as meninas lá em casa, que decência tem a ver com, talvez, 2 ou mais conselhos, né? Decência tem a ver com comprimento, mas também tem a ver com apertamento.
E vocês vão me entender também, né? Decência precisa ser talvez o primeiro dos grandes critérios em tudo que usarmos para representar bem o povo de Deus aqui, ou como sendo nós o povo de Deus, parte do povo de Deus, mas representarmos o reino dos céus. Um segundo conselho, ele diz assim, que tem que ser com modéstia. Modéstia tem a ver, às vezes a gente pensa o seguinte, olha, eu preciso andar com um jacaré estampado na minha camisa para que as pessoas me valorizem. Está errado, me desculpa. Nós não precisamos ostentar roupas de marca, ou fazer um volume, ou causar um impacto na vida das pessoas. A gente deve sim, e eu acabei não colocando, é muita coisa, mas Ellen White, ela descreve assim, quando nós vamos comprar algo que seja de boa qualidade. Quando a gente olha assim, tem que ser modesto, então tem que ser qualquer coisa. Não, bem pelo contrário. Eu vou dar um exemplo aqui aos homens, os homens vão me entender melhor talvez. Eu ando mais ou menos, todo ano, 40 mil quilômetros com o meu carro. E eu comprava pneu mais barato que existia no mercado. É aqueles da China, eu acho, importados, né? Era um ano de uso, janeiro ou dezembro era o dia de trocar, o mês de trocar ali os pneus do carro. Teve um dia que eu fui fazer o cálculo, eu percebi que eu não quero fazer propaganda de pneu aqui não, mas um tipo de pneu específico, ele não era tão caro, como algumas marcas famosas aí, mas também não era tão barato. Eu resolvi fazer um teste, vou investir um pouco mais no meu carro. E eu andei aquele ano quase 80 mil quilômetros, 2 anos, com os mesmos pneus. Isso me fez pensar muito, em todas as circunstâncias da vida. Às vezes, aquilo que é bom, é um pouco mais caro, mas vai atender todas as necessidades. Pare e pensa, quando você for comprar algo, pensa nisso aqui, decência, modéstia e por último, bom senso. Quantos de vocês já foram de terno e gravata para a praia? Levanta a mão. Ninguém? Por que você não vai de terno e gravata para a praia? Por quê? Que não é lugar para ir de terno e gravata, certo? Esses dias atrás, eu fui num departamento, no negócio de Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, lá em São Paulo. E eu estava comigo, o Nelsinho estava comigo, né? Aquele dia a gente nem conversou nada, e o Nelsinho foi comigo, nós não íamos, assim, a ideia não era ir para lá, a gente acabou indo para lá. E o Nelsinho foi de bermuda. Estava tudo certo, tudo certo. Chegou na porta, disse, o seu amigo fica. Eu falei, ué, por que meu amigo fica? Ele vai junto comigo também? Eu falei, não, ele não pode entrar porque ele está de bermuda. O Nelsinho, entrou Nelsinho, ficou na porta. Faz isso no quartel. Eu sei que tem um monte de militar aqui, faz isso no quartel. Você não passa da porta. Existem lugares em que você precisa estar de um jeito, vestido de um jeito. Existem outros lugares que você precisa estar vestido de outra forma. E é isso que o texto nos menciona. Os conselhos. Decência, modéstia e bom senso em tudo. Esses aqui precisam ser os 3 grandes conselhos para todos nós, certo? Existem mais alguns textos agora do Espírito de Profecia. Ellen White diz assim: os que têm tido experiência, cuidem em não fazer com que os outros se desviem nesse ponto por causa do seu exemplo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós temos um poder muito forte chamado influência. E aquilo que eu faço vai trazer consequências na vida do outro. O que Ellen White diz é mais ou menos o seguinte: abre os olhos. Abre os olhos. Porque às vezes um mau hábito que eu pratico e vivo vai incentivar outros a adotarem o mesmo hábito. E ela continua: aquele anel que vos cerca o dedo talvez seja muito simples, mas ele é inútil, e o seu uso excede a errônea influência sobre os outros. Um outro texto com respeito a isso também, ela diz assim: nos países, ou existem alguns países, em que o costume por imperioso não tem o encargo de condenar os que usam a sua aliança. Em outras palavras, existem alguns países
que a aliança, ela não é um símbolo do casamento. Existe. Se não me falha a memória, o país mais perto com essa cultura é a Argentina. Se você for na igreja adventista lá na Argentina, você vai encontrar os homens casados assim, sem aliança. Mas eles são casados. Aqui no Brasil nós temos o costume, talvez em outras partes do mundo, usar a aliança como um símbolo de casamento. E o que ela diz é justamente isso. Eu não estou passando aqui os textos, perdão, viu? Não é esse texto mesmo. Mas ela diz assim: os países em que costume for imprecioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança, que o façam caso possam fazê-lo em boa consciência. Então, se esse aqui é um símbolo importante, não tem problema, está tudo certo, desde que isso seja uma prática também na igreja, certo? Outros textos, deixa eu passar mais um aqui, que tem a ver com a posição da igreja, tá? Eu já estou chegando no final desses momentos aqui. Olha o que diz o manual da igreja e um livro chamado Nisso Cremos, que tem a ver com as práticas, é um resumo das práticas que nós adotamos. Entendemos assim, que o uso de brincos, anéis, colares, braceletes, bem como vistosos pregadores de gravata, abotoaduras e broches, ou qualquer outro tipo de joia, cuja função principal seja o adorno, é desnecessário. Essa aqui é a conclusão que a igreja chegou diante de todos os textos que eu mencionei, e talvez outros. Um outro texto também desse mesmo livro, Nisso Cremos, diz assim: a Bíblia associa os cométicos pomposos com paganismo e apostasia. No tocante a cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter aparência natural e saudável. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, um senhorzinho de uma cidade lá perto de Campinas, ele chegou para mim assim: pastor, existe algum problema em pintar o cabelo? Pensando em tudo isso, eu digo a vocês também o que eu disse para ele: não tem problema nenhum pintar o cabelo. Não tem, porque isso envolve às vezes questões mais profundas. Mas quando você for pintar o cabelo, meu conselho, se você sentir essa necessidade, não escolha uma cor que não exista. Rosa, verde. Eu estou falando de algo real, e eu sei que vocês conhecem, já viram, né? Azul. Alguém já viu alguém nascer com cabelo azul? Não. Então, se for fazer, primeiro conselho, não faça. Agora, se for fazer, faça algo natural, que dê um aspecto natural. Deixa eu tocar em outro assunto também, né? Eu sei que talvez você vá levar no coração alguns sentimentos, mas às vezes a gente pensa nas pinturas. Teve uma vez, eu não sei se eu deveria, acho que eu não vou falar não, eu posso apanhar em casa, né? Mas teve uma vez que nós fomos convidados para um casamento. Eu vou tomar um chute na canela, tenho certeza. Mas nós fomos convidados para um casamento. Nós fomos para Santa Catarina, né? E nós temos uma irmã, acho que dormimos na casa da minha irmã, lá em Blumenau. Nós passamos um dia muito intenso. A Luana tinha 3, 4 anos, ela é ceaia do casamento. Então assim, imagina, desde manhã cedo, a gente correu na praia com ela, brincamos, pulamos, fizemos um forfé, almoçamos correndo. E aí chegou 4 horas, o casamento era às 5 da tarde. 4 horas a gente chegou lá no lugar para a Luísa conseguir arrumar a Luana. E ela arrumou ali e dedicou assim, 90% do tempo para a Luana, para deixar a Luana bonita, né? E ela ficou com pouquíssimo, nós éramos padrinhos do casamento. Ela ficou com pouquíssimo tempo ali para tentar fazer algum negócio, e foi meio correndo, né? E quando ela saiu do banheiro, a Luana olhou para ela e disse assim: mãe, você não é dessa cor. Está sacramentado. Vou tomar um chute na canela na hora do almoço, né? Mas sabe, o que eu quero dizer para vocês com isso é que existe aquilo que é natural e aquilo que visivelmente não está legal. Isso envolve os esmaltes. Toma cuidado com as cores que não são naturais. Toma cuidado.
Nós representamos um reino que não é desse mundo aqui. Não busque parâmetros fora dos limites que a Bíblia te dá. Fica com aquilo que é seguro e que a Bíblia vai te conduzir para as cortes celestiais. Lembra daquele texto da vaidade? Não deixa isso ocupar um lugar desnecessário no seu coração. Tome cuidado para que nada tire você dos caminhos de Deus. Uma outra declaração da igreja, oficial da igreja, diz assim: traje-se com simplicidade e abster da ostentação de joias e ornamentos, de todo tipo, que está em harmonia com a nossa fé. É claramente ensinado nas Escrituras que o uso de joias é contrário à vontade de Deus. Deixa eu só falar algo a vocês que eu acho que eu devo ter deixado passar aqui, e eu acho que é importante. Tá? Existem algumas joias que são funcionais, elas cumprem uma função, mas que também, de algum momento, são trazidas como joias. A aliança é uma dessas. Né? Existe um significado. Se eu tirar minha aliança aqui, ela já sai com dificuldade, 2 vezes, né? Se eu chegar aqui com vocês desse jeito aqui, eu estou falando coisas, eu estou passando uma mensagem a vocês. Eu estou dizendo que eu sou solteiro, certo? Se eu pegar a minha aliança e colocar nesse dedo aqui não vai entrar, mas se eu colocar nesse dedo, o que está dizendo? Que eu sou comprometido e já estou nas vias do casamento, sou noivo. Agora, se eu estou com essa aliança no dedo esquerdo, eu estou dizendo que eu tenho um compromisso com alguém e que eu sou casado. Isso aqui é uma joia funcional. Agora, como que é o critério para essas joias funcionais? O relógio também, para alguns, é uma joia funcional. Ela tem uma função aqui, mostrar as horas. Porém, quais são os critérios dessas joias funcionais? Lembra daquele texto de Timóteo? Decência, modéstia e bom senso. Certo? Uma vez eu vi uma entrevista de um jogador, Roberto Carlos, logo depois da conquista da Copa do Mundo, ou acho que foi logo depois da conquista da Copa do Mundo, uma coisa assim. Ele falou assim: no meu braço eu tenho o valor de um apartamento em Copacabana. Nós temos que tomar cuidado. Quando nós vamos usar algo, seja com modéstia, decência e bom senso. Certo? Uma última tela, penúltima tela, e depois nós terminamos. Mais um conselho, manual da igreja. Devemos evitar o uso de cosméticos que não se harmonizam, uma palavrinha, coadunam, não se harmonizam com o bom gosto que os princípios de modéstia cristã. Tudo aquilo que nos afasta daquilo que é de Deus deve ser tirado fora da nossa rotina normal. Por quê? Porque o nosso coração é o que mais importa para Deus. E esse mundo nos oferece inúmeras luzes para que o nosso caminho seja deturpado. E aquilo que era caminho de salvação se torne caminho de perdição. Eu quero que você volte para o texto de Daniel. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. E nós terminamos com esse texto. Se esses meninos tivessem entregado a Deus, ou se entregado a Deus de forma parcial, eles não chegariam, jamais chegariam nesse ponto aí. Eu quero ler mais uma vez esse texto e trazer a você todas essas reflexões para que você tome decisões importantes para você. Eu sei que eu estou falando para pais e mães aqui. E eu e a minha esposa, nós tivemos 2 meninas. E eu sei, porque isso chega na nossa casa também, o quão desafiador é esse assunto aqui. Muitas vezes, tanto eu quanto a minha esposa, nós fomos questionados sobre esses assuntos que envolvem esse assunto aí. Questão de roupa, questão de joias, porque
fulano, beltrano, amigo da escola, pode e eu não posso? Por que isso ou aquilo? Quantas vezes eu fui chamado de chato em casa? Ô pai, você é muito chato, olha aí. Você é muito chato, olha, pai, você não deixa nada, olha aí. Quantas vezes? E eu sei que não é fácil, mas em Deus, e se tomarmos a decisão que esses meninos tomaram, muitos frutos nós teremos dentro do nosso lar, não tenha dúvida disso. As palavras desses meninos precisam ecoar na sua mente, e eles dizem assim: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. O nosso Deus, a quem nós servimos, se quiser nos livrarmos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique certo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu convite é simples, para você fazer uma reflexão dentro do seu lar, na sua vida, e usar essas palavras aqui, desses meninos, como um incentivo, para vivermos uma vida aqui de fidelidade plena ao Deus que nós escolhemos servir. Não existe fidelidade aos poucos, não tem como sermos fiéis parcialmente, ou somos fiéis a Deus em tudo, ou não somos fiéis a Deus em nada. Meu compromisso, como eu tenho feito todos os domingos, são apenas 3. Colocarei fora tudo que impede que as minhas orações sejam atendidas por Deus. Segunda decisão e convite que eu faço a você essa manhã é esse aqui: permitirei que Deus seja o centro da minha vida, abstendo-me, deixando tudo aquilo, todo tipo de vaidade. E terceiro, para que haja um contato com Deus, dedicarei as primeiras horas de cada manhã, de cada dia, para Deus e também o estudo da sua palavra. Eu esqueci o nome. Glauber, acabei de lembrar. Vem cá, Glauber. Ele vai louvar a Deus nesse momento. Eu gostaria que você, em oração, pensasse, ou começasse a pensar em tudo que nós conversamos, para que de alguma forma tudo isso faça sentido na sua vida.